Olá a todos, tudo bem? Eu sou Jesuíno Alves e vamos falar novamente sobre o poder legislativo, sobre as leis, ou mais precisamente sobre os projetos de lei. Mas para que você seja sempre uma pessoa antenada nesses assuntos, como nos vídeos anteriores que eu fiz sobre a indicação legislativa, sobre os demais que assim virão, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e assim você sempre será notificado quando novos vídeos vierem a ser disponibilizados. Mas, para a gente falar primeiramente sobre projetos de lei, vamos saber ou questionar o que é uma lei. Primeiramente, o que é realmente uma lei? Uma lei é uma norma ou um conjunto de normas jurídicas criadas através de um processo próprio, de um ato normativo, estabelecidos por autoridades competentes para aquele efeito. Ou seja, ela é um conjunto de normas que segue um determinado rito processual, no caso legislativo, atos internos feitos por autoridades competentes, que veremos quais são essas autoridades. Mas quais são as funções da lei? Para que serve uma lei? Bem, a lei ela serve para controlar os comportamentos e as ações dos indivíduos de acordo com os princípios de uma sociedade, de maneira geral. No âmbito do direito, a lei é uma regra, como vimos, um conjunto de regras, tornada obrigatória de uma força coercitiva do poder legislativo, poder do Estado, ou da sua autoridade legítima, para constituir direitos, deveres, obrigações a uma sociedade, a um determinado grupo de pessoas. Mas quem são os que podem propor um projeto de lei? Bem, de acordo com o artigo 61 da Constituição Federal, o projeto de lei ele pode ser proposto por qualquer parlamentar. No caso federal, deputado ou senador. No caso estadual, deputado estadual. No caso do município, o vereador. Mas também ela pode ser feita de forma coletiva por qualquer comissão da Câmara dos Deputados e Senadores, dos deputados estaduais, dos vereadores. Também ela pode ser proposta pelo próprio presidente da República, ou pelo governador, ou pelo prefeito, no âmbito municipal, pelo Supremo Tribunal Federal, pelos tribunais superiores, pelo próprio Procurador-Geral da República. E ainda a Constituição prevê que as leis elas podem ter até mesmo iniciativas populares. Mas isto serão títulos de outros vídeos explicando essas ações, essas outras leis, iniciativa popular, de iniciativa do Poder Legislativo, do Poder Executivo, tipos de leis, que leis podem ser leis ordinárias, leis complementares. Tem outros ordenamentos jurídicos que têm forças de lei. A gente pode explicar em outro vídeo sobre isso. Então, as leis elas são um conjunto de normas que visam normatizar, controlar o comportamento de determinados indivíduos ou pessoas dentro de uma sociedade. Mas as leis elas podem controlar, normatizar o comportamento de indivíduos ou de classes dentro do poder público, que é o nosso caso. Muitas pessoas elas têm dúvidas sobre o que é um projeto de lei. Então, se a gente já viu o que é uma lei, o que é um projeto de lei? Projeto de lei, como o próprio nome já diz, é um projeto. Então, ele é anterior à lei. Ele é uma fase preparatória da própria lei. Ela passa por diversas comissões, para ver comissões temáticas, comissões de orçamento, para ver se ela é de comissões jurídicas, para ver se ela pode entrar no ordenamento jurídico, se ela é válida. Então,
esses projetos de lei, eles podem ter iniciativas diferentes, como foi mostrado, por meio dos próprios parlamentares, por meio do próprio chefe do Poder Executivo, no nosso caso, no caso dos estados, pelo governador. Como nós vimos no vídeo anterior sobre o que é uma IL, ou uma indicação legislativa, que é diferente da PL, que nós estamos falando aqui, do projeto de lei, são coisas diferentes. A IL é uma fase, o quê? Também preparatória, mas ela vem da onde? Do legislativo. Ele dá uma sugestão ao Poder Executivo que ele deva fazer a lei daquela forma, daquele texto ali, partindo daquela premissa. Então, como nós só recapitularmos um pouquinho, a IL ela é votada no Poder Legislativo, então ela é aprovada, ela é publicada no Diário Oficial do Poder Legislativo, enviando para o chefe do Poder Executivo que deva fazer aquela lei. Então, o chefe do Poder Executivo, por meio de sua Casa Civil, recepciona essa IL, ela vê a pertinência, faz o seu crivo político. Então, aí já é o crivo político, o aceite do próprio governador de, pelo menos, ver aquele texto e trabalhar em cima dele para ver se realmente é pertinente. Então, a Casa Civil faz esse primeiro crivo, ela entra, recepciona, faz suas análises, realmente é importante, envia para o setor competente, ou o órgão competente, que vai analisar, que vai usar aquela sugestão para fazer o projeto de lei. Dentro do órgão, no caso do Poder Executivo, geralmente a Secretaria de Planejamento, ela gere as carreiras, mas tem outras carreiras também, que como no Estado, elas são geridas por outros órgãos, como a Secretaria de Educação, ela gere os que estão dentro da educação, que são os profissionais de educação, não são os professores, mas elas gerem ali. Então, a Casa Civil pega aquela IL, ela recepciona, transforma num processo, envia para este órgão, que ele vai para o setor de pessoal, que é o setor técnico, fazer todas as análises técnicas daquela lei, do que é pertinente, do que é necessário colocar, se aquilo realmente é o real que está sendo ali proposto. Depois ele passa pela parte análise jurídica, que também é uma análise técnica, também a análise financeira, do setor financeiro. Então, existem ali dentro, essa IL, depois de recepcionada, é mandada para o setor competente, que vai fazer as análises. Elas são feitas, né, todas as análises técnicas daquele texto, passando por aquilo dali, eles mandam esse texto com todos os apontamentos de tudo que realmente deve ser feito para, novamente, a Casa Civil, que é o setor técnico-político do governador, que vai compilar aquilo dali num projeto de lei ou uma PL. Ela compilando aquilo num projeto de lei, com a vontade do próprio governador disso, ela é publicada em Diário Oficial numa forma de mensagem. É uma mensagem que é enviada ao Poder Legislativo para que seja assim votada como uma lei. Então, ali essa mensagem é mostrado ali um projeto de lei que, vindo de uma IL, que é uma indicação legislativa, depois de passar por todos os crivos, todas as análises, é mandada essa mensagem, é levado ao Poder Legislativo e, por maioria simples dos deputados, neste caso, ele é votado e ela torna-se uma lei no ordenamento jurídico. E assim ela passa a valer de acordo com o seu texto, sua redação, na data de sua publicação ou quando ali o vier. Mas aí, muitas pessoas têm algumas dúvidas também.
Sendo esse projeto de lei votou, virou lei, não tem que o governador, não tem de que o governador assinar o projeto, voltar e sancionar. Se esse projeto de lei vier do Poder Executivo dessa forma que nós falamos aqui e for votada integralmente, aprovada, ela vira lei dali em diante, conforme mostra a sua redação. Se houver alguma alteração ou chamada emenda naquele texto, o texto aprovado vai a chefe do Poder Executivo, no caso dos estados, o governador, no caso do Poder Executivo Federal, o presidente da República, no caso do municipal, o prefeito, volta a ele para ele sancionar, vetar integralmente ou vetar parcialmente somente a parte que foi emendada, não o texto completo. Por quê? Porque o texto completo é da vontade do próprio chefe do Poder Executivo. Então ele não pode vetar, ele não pode aprovar, não pode sancionar, porque já é dele. Ele não pode aprovar algo ou sancionar algo que ele mesmo fez. Porque o Poder Legislativo que tem de fazê-lo. Então, esse projeto de lei, ele volta ao Poder Executivo somente se houver emendas. E somente se houver aquela emenda, e se ela for vetada, por exemplo, ela pode voltar ao Poder Legislativo, que assim pode aceitar aquele veto ou pode derrubar o veto, aprovando como lei. Dessa forma, assim que funciona o processo legislativo dos projetos de lei no âmbito federal, estadual, municipal. Mas existem muitas perguntas das pessoas, né, sobre esses casos, se realmente ela vira lei automaticamente, se o próprio legislativo ele pode fazer essas leis a votar e ser votado e virar lei e todo mundo ter os direitos. Não é bem assim, né? Farei em outros vídeos, sobre as posições ou sobre as competências desses legisladores, deputados, senadores, vereadores. Eles podem fazer qualquer leis? Eles só fazem leis? Eles podem, como nós vemos nas propagandas jurídicas, nas propagandas políticas, falar que vão fazer escolas, vai fazer creches, vai fazer isso e aquilo? Será que essa é a função do legislativo, do deputado? Veremos nos próximos vídeos. Para isso, novamente, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação para que sempre estejam atentos a estes e outros assuntos. Então, como nós vimos, recapitulando, projetos de lei, eles são fases preparatórias para virar uma lei. Assim votado, aprovado no Poder Legislativo, elas se tornam, no ordenamento jurídico, uma lei vigente, podendo ou não, dependendo do caso, ser sancionada pelo chefe do Poder Executivo. No caso das propostas que vêm do chefe do Poder Executivo, um projeto de lei vindo do chefe do Poder Executivo, mesmo que essa proposta venha de uma manifestação de vontade do próprio legislativo por meio de uma IL, como nós vimos, esta não precisa da sanção ou veto do chefe do Poder Executivo, no caso dos estados ou governador. Eu espero que eu tenha sido claro em dizer, em tirar essas dúvidas de vocês, e peço sempre que estejam sempre atentos, botem nos seus comentários as dúvidas, falem, para que eu possa assim saber muito mais de tais dúvidas e tirá-las. Se inscreva no canal novamente, como digo, ative o seu sininho de notificação para que você esteja sempre atento, ok?
uma boa sorte para vocês, espero que tenham gostado e espero que tenham tirado todas essas dúvidas sobre esse processo legislativo das proposições legislativas, no caso, os projetos de lei. O que é um projeto de lei? Agradeço. Até o próximo vídeo.